Dia a todos. Conseguem me ouvir bem? Ok. Bom dia a todos. Obrigado pela vossa presença. Hoje vamos dar continuação às sessões que temos feito anteriormente. Já fizemos 2 sessões, a primeira de introdução à WMS e a segunda de instalação, configuração inicial e dúvidas de utilização. A sessão de hoje vamos falar exclusivamente dos módulos compras, vendas, estoques e recibos, ou seja, mais vocacionado para quem tem, por exemplo, autovenda e pré-venda. Vamos nos focar nesses módulos e algumas dúvidas que possam ter, nós esclarecemos e analisamos. Como vimos na sessão passada, vimos a parte toda da instalação, como é que havíamos de criar os utilizadores, como é que configurávamos toda a aplicação, ou seja, não vamos falar nada disso hoje, ou seja, vamos nos focar só nesses 3, 4 módulos. Como é que configuramos esses módulos? Nos utilizadores, criámos na sessão passada, criámos aqui este utilizador demo, e temos aqui na parte dos módulos, todos os módulos que temos disponível. Já deixei aqui a verde os módulos que vamos falar hoje. Vamos falar do módulo de vendas, compras, recibos, estoques e temos também aqui o módulo de POS, que é um complemento ao módulo de venda. No módulo de vendas, temos sempre o botão de ativar e desativar, como qualquer outro módulo, e temos sempre um botãozinho de regras, onde vamos criar as regras deste utilizador para este módulo específico. Como já foi falado anteriormente, ou seja, os módulos são todos configurados ao nível do utilizador e está-nos a liberdade de ter o módulo de vendas configurado de maneira totalmente diferente de um utilizador para outro. Ao carregar em regras, ele vai-nos abrir as regras e vamos poder configurar este módulo específico. Ou seja, a primeira lista que nos vai aparecer é a lista dos documentos e séries, ou seja, vamos dizer neste utilizador demo, com o PIN 1234, quais é que são todos os documentos e todas as séries que este utilizador pode fazer. Ou seja, tenho aqui selecionado que ele pode fazer notas de encomenda, como também podia selecionar também para fazer faturas de recibo. Digo quais é que são as séries que ele pode ou não pode fazer, neste caso vou deixar a série 2. Posso ter uma série específica por PDA, posso usar a mesma série que já usam internamente no SAS nos postos, ou seja, é indiferente. Ao fazer o seguinte, vai-nos aparecer mais opções, ou seja, vamos dizer qual é que é o armazém por defeito quando eu estou a fazer o documento, qual é que é a zona por defeito e qual é que é a caixa por defeito. Qual é que é o tipo de documento que vamos fazer, ou seja, temos 3 tipos de documento que podemos fazer documentos certificados, ou seja, o documento é logo gravado, fica logo certificado. Podemos fazer o documento em preparação ou podemos fazer um talão temporário. Temos também aqui estas opções em cima, cliente único e produto único, isto é mais usado para quem faz sempre o mesmo serviço. Por exemplo, temos pôr isto numa autovenda, num serviço de táxi, em que o produto único vai ser os quilómetros, vai ser a taxa de táxi. Ou seja, e quando entramos no módulo, é sempre esse produto vai estar selecionado, só temos que pôr os valores e gravar. Aqui o documento, qual é que é o documento que nós queremos que apareça por defeito quando entramos no módulo. Neste caso, como selecionei aqui atrás 2 documentos, selecionei a fatura recibo e selecionei a nota de encomenda, e eu aqui à frente consigo dizer qual é que eu quero que me apareça por defeito quando vou abrir o módulo. Aqui a parte dos minutos a adicionar à data de descarga é como tem no SAS, ou seja, por defeito o SAS mete aqueles 15 minutos, salvo erro, que vocês conseguem também manipular esse valor. Aqui é igual, ou seja, se eu fizer um documento hoje às 10h10 e se meter aqui 15 minutos, a data de descarga vai ser às 10h25. Tenho também aqui as modalidades de pagamento, ou seja, que o cliente pode usar. Todas as modalidades que existem no SAS nós escolhemos aqui, vocês só vão dizer quais é que ele pode ou não pode usar. Vou fazer o seguinte, temos aqui mais informação, ou seja, o que é que nós conseguimos fazer com isto? Conseguimos estender mais a aplicação para além do que está. Imaginem que vocês quando picam um artigo querem que apareça alguma informação. Imaginem quando picam um artigo querem que apareça a quantidade de encomendas que têm desse artigo.
ou querem que é um produto do tipo álcool, ou um produto perigoso e querem que apareça alguma informação. Ou seja, vocês aqui conseguem pôr o que vocês quiserem que esteja presente na base de dados, e a seguir podemos ver um exemplo disto, querem que apareça quando é finalizado, é picado esse artigo. Da mesma forma, conseguimos também pôr no documento, ou seja, assim que finalizamos o documento, podemos querer que apareça qualquer informação. Que vocês queiram, o cliente tem saldo em dívida, não façam o documento, o cliente deve estas faturas, ou seja, é a vossa liberdade o que vocês conseguem fazer com isto. Podemos depois ver um exemplo prático. Ao fazer o seguinte, aqui estamos a ver permissões do módulo em si. Ou seja, se o utilizador pode inserir descontos globais, se o utilizador pode criar documentos para clientes com faturas vencidas, ou seja, se tiver faturas vencidas, permitimos ou não que ele faça o documento. Se podemos ver o valor pendente do cliente, ou seja, o saldo em dívida. Se mostra só os clientes deste utilizador, ou seja, na ficha do SAG nós indicamos qual é que é o vendedor por defeito. E se queremos que este utilizador só veja os clientes dele. Se pode ou não pode utilizar o campo da transportadora, ou seja, alterar o transporte. Se pode alterar vendedor. Se utiliza o vendedor por default do cliente, ou seja, utilizamos o que está default do cliente ou se usamos o que está configurado no utilizador. Se podemos alterar a data de criação, se pode alterar o desconto do produto, se pode alterar o armazém do produto, se utiliza a linha de preço do cliente ou se utiliza a linha de preço por defeito do utilizador, se podemos alterar preços e se mandamos por e-mail ou não. Ou seja, isto é tudo parametrizações deste módulo específico para este utilizador específico. Como disse há bocadinho, vocês podem ter outro configurado de maneira totalmente diferente. Aqui no POS, as únicas configurações que temos é qual é que é a família a usar. Nós queremos usar logo que apareça. Por defeito, podemos deixar todas, ele vai nos mostrar todas as famílias no POS, mas se quisermos deixar uma pré-definida para quando nós abrimos o POS está logo selecionada essa família, também podemos deixar selecionada. No final, só temos que aplicar e carregar em gravar. Ou seja, a partir deste momento temos o módulo configurado, este utilizador vai começar a conseguir fazer, neste caso, faturas, recibo e notas de encomenda foi o que deixámos parametrizado. O que é que podemos configurar também? A parte das impressoras, podemos querer que o utilizador imprima logo no cliente, quando está a fazer uma encomenda, quando está a fazer uma fatura recibo, podemos querer que o utilizador imprima logo o documento e deixe logo o documento no cliente. Para isso tem que ter uma impressora Bluetooth, uma impressora portátil e conseguimos logo fazer a impressão do talão. Talão esse que é o mesmo talão que é usado no SAG, ou seja, o que vocês configurarem nos postos no SAG, aqui na parte da impressão, o que vocês deixarem aqui configurado é o que nós vamos fazer, nós vamos fazer a impressão. Para configurar a impressora, só temos que vir aqui a dispositivos, impressoras, vou mostrar aqui esta que já configurei. Vou dizer que é uma impressora do tipo Bluetooth, dou o nome da impressora, vou colocar o MAC address da impressora, vocês conseguem sempre ver o MAC address nas impressoras Bluetooth, qual é que é o tipo de impressora e qual é que é o tipo de papel. E aplicamos. Feito isto, no nosso dispositivo, no nosso PDA, temos aqui também na lista, neste caso é este, só vou ter que dizer que este PDA, qual é que é a impressora que vai usar. Neste caso, vou dizer que vai usar a Uruf, que foi a que eu criei anteriormente. Vermos isto na prática. Só abrir aqui a ligação. Isto é lento. Um bocadinho.
partida já está ok. Ou seja, vou pôr o pino, isto não está ligado. Tá. Vou pôr o pino. Esta ligação está com delay, ou seja, o que eu estou a ver aqui, vocês ainda não estão a conseguir, está aqui com um delayzinho, mas eu vou tentar acompanhar este delay. Ou seja, temos aqui todos os módulos que temos disponíveis no utilizador. Vou entrar aqui no módulo de vendas, que foi o que a gente configurou agora. Vou ter acesso aqui a todos os documentos. Ele está aqui com o delay ainda. Ele aqui do meu lado já abriu. Tenho aqui acesso a todos os documentos que eu dei permissões para ele fazer, nota de encomenda e fatura. Aqui tenho a série. Aqui tenho o vendedor, está associado a este utilizador. E tenho aqui o campo para pesquisar cliente. Vou carregar em pesquisar cliente, vai-me aparecer aqui um filtro em que consigo filtrar logo pela entidade ou contribuinte, ou até carregar aqui na zona e filtrar pela zona. Se eu não meter nada, basta mandar para a direita, cá em baixo, e ele vai mostrar todos os clientes que eu tenho. Escolho o cliente. Já não vos apareceu aqui. Esta ligação é que está a ir abaixo. Vou tentar outra vez. Dois, três, quatro. Está com problemas hoje no Wi-Fi. Emitir venda. Escolho o cliente novamente, para a direita. E o cliente é selecionado. O que é que conseguimos ainda ver aqui? Conseguimos ver aqui os dados todos do cliente, também conseguimos ver aqui o total pendente do cliente, ou seja, este total é sempre uma permissão que nós vimos lá atrás, podia ver os pendentes desse cliente, consigo carregar aqui no i e ele vai-me ver todos os documentos pendentes que eu tenho deste cliente. Tenho este botãozinho aqui em baixo também, em que consigo ver todo o histórico do cliente, ou seja, consigo ver todos os documentos que já foram feitos e inclusive consigo fazer aqui várias coisas. Consigo carregar em cima dele e mostrar as linhas, consigo ver os detalhes deste documento. E a ligação foi outra vez abaixo. Não. Consigo ver aqui os detalhes daquele documento, como também conseguia fazer a impressão se eu quisesse uma segunda via deste documento. Consigo também selecionar aqui vários documentos que eu queira. Se eu andar para a direita, eu consigo ver todos os artigos e consigo criar uma cópia, ou seja, é como se fosse o copiar linhas do SAS. Consigo agora copiar, pegar neste e pegar neste, e conseguia criar, ele criava-me, passava-me para o documento estes artigos. Podemos simular, selecionar estes dois e carregar no criar. Ele pergunta se queremos atualizar os preços, vou dizer que sim.
Quando eu andar para a direita, tenho aqui já as minhas duas quantidades daquele artigo. Como é que isto funciona agora? Ou seja, do lado esquerdo temos o documento, ou seja, o cabeçalho. Quando eu ando para a direita, tenho as linhas do meu documento. Aqui posso começar a picar os meus artigos. Código de barras. Se eu tiver leitor código de barras, basta-me picá-lo. Se não tiver, basta-me carregar aqui na lupa. Posso fazer aqui um filtro. Não foi mostrado nada, está aqui. Posso fazer aqui um filtro, escrever aqui a referência, o nome, o que eu quiser. Se eu não escrever nada, basta mandar para a direita e ele vai mostrar todos os meus artigos. Eu, para não estar a mostrar todos, vou escrever aqui arroz, andar para a direita e ele vai mostrar todos os artigos que têm arroz. Só tenho que carregar e selecionar o que eu quero, dar a quantidade, dar o preço, alterar desconto, alterar armazéns. É tudo permissões, como a gente viu aqui atrás no utilizador. Se ele pode ou não pode fazer estas alterações. Ou seja, são todas estas configurações. E carrego o certo. É isto que o cliente vai levar. Ou seja, estou a fazer uma nota de encomenda, como podia estar a fazer uma fatura recibo, uma fatura, uma guia, qualquer documento que podia estar a fazer e podia estar aqui a espelhá-lo como se estivesse no SAGE. Aqui em cima tenho sempre umas opções em que consigo ativar o picking rápido. O que é que isto vai fazer? Sempre que eu pico um artigo, ele é adicionado automaticamente ao documento. Ou seja, não me vai pedir quantidades. Eu ao carregar no ativar o picking rápido é isso que vai ser feito. Ou seja, pica e está sempre a ser adicionado ao documento. Se eu quisesse adicionar outro produto, ou picava o código de barras, ou vinha aqui à lupa e pesquisava o mesmo. Andando para a direita, ponho aqui para o meu quadro para o meu rodapé, ou seja, para os meus dados, para os meus totais, onde consigo ainda dar aqui descontos, onde consigo adicionar os meus pagamentos, onde consigo adicionar observações, local de carga e descarga, assim como a transportadora que nós demos permissão para isso. No final, só tenho que carregar aqui em baixo no documento e o documento vai ser automaticamente enviado para o SAGE. Podemos confirmar que já foi criado, podemos vir verificar. Aqui é o SAGE. Isto é uma nota de encomenda. Ou seja, temos aqui o documento, o respectivo cliente, ou seja, temos aqui tudo a respectiva data e hora, foi feito agora, 10h23, ou seja, o documento é integrado logo automaticamente dentro do SAGE. Não existe sincronizações de fecheiros para trás e para a frente, ou seja, o documento, a partir do momento em que é enviado, ele é comunicado. Aqui foi outra vez abaixo. Tudo ok? O que é que eu consigo fazer? Consigo ainda imprimir, consigo mandar por e-mail, consigo visualizar a fatura, se quiser depois mandar-lhe por WhatsApp ou alguma coisa, ou até partilhar logo automaticamente por WhatsApp esse documento. Posso querer fazer a impressão, carrego no imprimir e ele está, não sei se conseguem ver, ou seja, ele começa a fazer a impressão automaticamente do talão como tem no SAGE. Não liguem às cores que o papel está a acabar. E pedia agora imprimir aqui a segunda via e ele fazia-me novamente uma impressão deste documento. Aquela situação que eu falei há bocadinho, conseguimos estender isto. Manel, tens de deixar de partilhar para mostrares o talão, como saiu. Não dá para ver, porque senão está Não dá para ver, não dá. Mas não conseguem ver na câmara? Não. Conseguiram ver? Não. Aqui na câmara? Sim, dá para ver em cima, ok. Aquela situação que falámos há bocadinho, de estender aqui com mais informação que vocês queiram. Por exemplo, aqui atrás, na informação de linhas de query dinâmicas, por exemplo, vou pôr aqui uma query. O que é que eu vou fazer a isto? Vou buscar os comentários do meu artigo que vai ser picado. Os comentários é o quê? As observações. Vamos aplicar, vamos guardar, aplicar e guardar. Se eu for ao meu artigo, arroz,
arroz, pode ser este. E se vier aqui ao meu especial, e meter aqui teste e gravar. Aqui, se eu andar para trás, ou seja, tenho que sair da aplicação e voltar a entrar, que é para ele carregar as configurações que nós configuramos no back-office. Vamos fazer novamente uma venda. Vamos escolher o cliente. Vamos andar para a frente. Vamos escolher aqui, talvez foi o arroz 002 ou foi o arroz 002. Vamos selecionar o arroz 002. Vou dar aqui uma quantidade. Vou dar o preços. Ou seja, automaticamente, sempre picamos um artigo, nós vamos pôr a informação, neste caso teste, que é o que tinha nas observações do artigo. Mas vocês podem usar isto. Ou seja, a imaginação é vossa. Podem usar isto para mostrar qualquer informação ao picar o artigo. Isto pode ser usado para autovendas, pode ser usado para pré-vendas, ou seja, autovenda configuram as faturas de recibo, faturas que vocês queiram. Na pré-venda configuram as notas de encomenda ou documentos internos que vocês queiram, ou seja, o módulo de vendas faz qualquer documento que vocês tenham nas vendas no SaaS, ou seja, que vocês tenham aqui configurado. Todos estes documentos o WMS consegue fazer. Basta criá-los e eles são criados automaticamente no WMS também. Há um caso, Manel, que temos um cliente que utiliza para fazer a venda assistida. No fundo, utiliza o PDA para, em momentos onde tem mais afluência na loja, utiliza inclusive como se fosse para fazer autovenda mesmo dentro da loja e receber, por exemplo, Sim. o multibanco. Há outras situações onde fazem o temporário. Não, mostra aquele exemplo, por exemplo, com o temporário, que tu crias, por exemplo, no PDA, uma venda temporária, depois no SaaS recuperas a venda e finalizas no POS a venda. Isto pode permitir? Sim, mas temos mais de 2 minutos, tenho que mostrar o resto dos módulos. Ok. Tá. O resto dos módulos, ou seja, isto é módulo de vendas. O resto dos módulos, módulo de compras, por exemplo, regras, é exatamente uma cópia ou quase uma cópia do módulo de vendas, do módulo de compras. Ou seja, configuramos todos os documentos que nós queremos que o utilizador tenha acesso, as séries. Da mesma forma, temos aqui as linhas dinâmicas das queries, tanto para os artigos, para as linhas, como para o documento, à semelhança das vendas. E aqui é exatamente a mesma coisa, ou seja, armazéns, zonas, caixas, se podem ou não podem introduzir descontos. Aqui a diferença para o outro módulo é que podemos logo adicionar o bin location quando estamos a adicionar artigos. Ou seja, quando estamos a adicionar artigos, se não existir bin location, podemos logo, que é a localização do artigo, ou seja, que é este campo, a ficha do artigo, isto aqui, localização do armazém. Podemos pedir logo ao utilizador que nos indique qual é que é a localização. Ou só quando está vazio. Só quando esse campo está vazio é que vamos pedir. Se não pedimos sempre ou nunca pedimos. O módulo de estoques é mais simples. Ou seja, fazemos qualquer documento também de estoque que tenham no SaaS. Entradas, saídas de estoque, escolhemos as séries, como conseguimos fazer qualquer outro documento, seja estoque inicial, seja transferências de armazém, seja, inclusive, quando fazemos a transferência de armazém, podemos logo querer gerar a guia de transporte, e é criado 2 documentos no SaaS, é criada a transferência, e depois é gerado também uma guia de transporte. Aqui a entidade, é como nós temos também no SaaS, quando estamos a fazer um documento de estoque, esta parte aqui, as entidades, e aplicamos. E a parte
dos recibos. Onde é que ele está? Escolhemos qual é que é o documento que fazemos, qual é que é a série e quais é que são os métodos de pagamento que queremos fazer. Como é que queremos ordenar os pendentes, a caixa vai. Aqui agora são permissões. Se pode ou não pode inserir descontos, se queremos filtrar pela série, se pode anular os recibos, se só queremos ver os clientes deste utilizador. E depois nos recibos também conseguimos fazer algumas coisas que eu vou mostrar. Ou seja, o módulo de compras, para mostrar o módulo de compras, é exatamente igual ao módulo de vendas. O módulo de recibos, o que é que conseguimos fazer aqui? Conseguimos fazer um relatório diário, ou seja, vai-nos imprimir um relatório de todos os recibos que fizemos hoje, ou seja, atualmente não existe cá nada. Conseguimos ver todos os recibos que já foram emitidos, ou seja, tenho aqui a lista deles todos, e inclusive consigo carregar em cima dele, anular ou reimprimir. Ou então tenho aqui a opção dos recibos. Aqui nos recibos, o que é que conseguimos fazer aqui? Vamos selecionar o cliente e ele vai mostrar todos os documentos, o número de documentos que temos pendentes e o respectivo saldo. Aqui ainda conseguimos mandar para o cliente um extrato ou um saldo de dependentes. Se eu carregar aqui em saldo de dependentes, ele vai mostrar todos os documentos que estão pendentes deste cliente. Consigo carregar cá em baixo neste PDF e pré-visualizar. Ou seja, consigo mandar este A4 para o cliente. Ou seja, tenho aqui todos os documentos, ou seja, com o respectivo saldo, com a respectiva coluna débito e crédito, e o respectivo saldo que o cliente deve, ou seja, dos 2904. Se eu quiser fazer o recibo para o cliente, então vou andar para trás, vou agora andar para a direita, mostra-me aqui os documentos, os 6 documentos que eu tenho pendentes, só tenho que carregar em cima de cada um deles. Ou seja, carrego neste, ele vai-me perguntar se eu quero liquidar tudo ou parcialmente, eu digo, quero liquidar tudo. Neste aqui, quero liquidar tudo. E neste aqui, quero liquidar parcialmente. Ele pergunta quanto é que eu quero liquidar, eu vou dizer só que liquidar 5. Ando para a direita, ele vai mostrar todas as modalidades de pagamento que nós configuramos no back-office. Não preciso pôr ali o valor à mão, basta-me carregar aqui na palavra dinheiro e ele vai preencher automaticamente com o total, para não ter que escrever. No final só tenho que carregar aqui no gravar e ele foi enviado para o SAS. Podemos ir confirmar no SAS, ele diz que foi criado o recibo 2/8. Vamos ao SAS confirmar. E temos aqui o documento feito. Aquele foi pago parcialmente, temos ali o valor liquidado, os 8,49 foi pago 5. E agora podia também fazer a impressão, dizia que sim, ele imprimia-me o recibo à semelhança do que fizemos há bocadinho com a venda. O módulo de recibos é isto. O módulo do POS, que é uma extensão ao módulo de vendas. Apenas a única diferença é como dispor os artigos em mosaicos. Carrega em POS, vai mostrar todas as famílias. Eu vou carregar nesta família, vou escolher a subfamília e ele vai mostrar os artigos. Só tenho que carregar no artigo e ele começa-me a adicionar cá em cima os totais. Ou seja, adicionar, ele começa-me sempre a adicionar. Se eu quiser pôr uma quantidade diferente, basta-me deixar o dedo em cima do quadradinho do artigo e ele mostra-me um quadro onde eu consigo mudar o preço e a respectiva quantidade. Ando para a direita e ele mostra-me todos os artigos que estão atualmente no talão. Se eu quisesse adicionar cliente, carregava aqui em cima. Se eu quiser mudar de documento, porque eu tenho a opção de 2 documentos, carrego aqui e ele permite-me escolher. Se eu quiser alterar o transporte, carrego aqui em baixo e altera-me o transporte. Se não, só tenho que carregar aqui no documento, modalidade de pagamento, certo, e está criado, ele diz que a soma está diferente. Ele criava o documento exatamente como nós o configuramos aqui. Módulo de estoques. Escolho o documento que nós queremos. Os únicos 2 documentos que eu deixei configurado, entrada de estoque e saída de estoque. Posso escolher o fornecedor ou
cliente ou vendedor, como fazemos nos documentos de stock. Escolho qual é que é o armazém. Cá em baixo posso pôr a vossa referência do documento, se eu quiser. Ando para a direita. Entidade. Só selecionar a entidade. Ando para a direita. E agora é começar a picar artigos. Se tiver o leitor é só picá-los, senão vou à lupa. Por o meu artigo. Ando para a direita. Escolho. Dou a quantidade. Ponho todos os meus artigos. No final de estarem os artigos todos, ando para a direita. Posso ainda pôr observações ao documento. E foi abaixo. É só ligar para mostrar outra vez. Depois no final só tenho que carregar aqui no gravar e o documento vai ser gravado no SAG. Ou seja, entrada de estoque 2/3. For aqui aos estoques. Entrada 2/3. E tenho aqui o documento no respectivo fornecedor, com a respectiva vossa referência, com os artigos e com as observações que nós introduzimos. Ou seja, módulos são estes, ou seja, vendas, compras, não vimos o de compras, vimos como configuramos, mas é exatamente igual ao de vendas, também estávamos sem tempo. Vimos o módulo de recibos, o de POS, a parte das impressões, como é que vocês podem configurar as impressoras para fazer as impressões. E dúvidas que tenham, podem pôr aí que nós tentamos responder se tiverem alguma dúvida. Acho que o Ivan já respondeu aqui a elas todas, ou quase todas. Aqui estão a perguntar pela configuração do layout, ou seja, a configuração do layout é a mesma que nós temos no SAG, ou seja, o que vocês tiverem configurado no SAG, configuração de postos, é o que nós vamos imprimir, ou seja, o que é que isto nos permite? Vocês têm toda a flexibilidade, vocês chegam aqui e alteram, ou criam um específico só para os PDAs, aqui no SAG, e é esse sempre que nós vamos imprimir. Não sei se tem mais alguma dúvida, queiram que a gente mostre algum problema. Sabem as séries configuradas no SAG e depois dá erros de séries. Porque muitas das vezes os vendedores não sabem as séries configuradas no SAG. Ou seja, nós vamos dar ao utilizador, por exemplo, no módulo de vendas, as séries que nós quisermos que ele tenha acesso. Ou seja, eu neste exemplo aqui, o utilizador não tem que saber que séries usar. Eu só estou a dizer que vai fazer faturas de recibo e notas de encomenda na série 2. Ou seja, todas as outras séries nunca lhe vão aparecer. Em último caso, imaginem que tenho três vendedores na rua com três telemóveis ou 3 PDAs. Em último caso, até posso criar uma série para cada um deles no SAG e depois vou dizer, olha, este vendedor tem acesso a esta, o outro tem acesso a esta e por aí fora. Nós podemos mandar tudo para uma só e os vendedores não têm que saber para que série é que isto vai. Ou seja, que isto já fica tudo pré-configurado. Não sei se tem mais alguma questão. Faturas na série 1, aqui tem na série 2, baixo documento a documento. Se tiveres faturas na série 1 e GT na série 2, das duas uma. Ou eles começam a usar tudo uma série só, ou seja, tens a fatura na série 1 e aqui a guia de transporte também na série 1. Ou fazem tudo na série 1 ou vais ter que desbloquear tanto a série 1 como a série 2. E depois aí sim o operador vai ter que saber quando é fatura vai usar esta e quando é guia de transporte vai usar esta. Sim, aí não
Não tem hipótese. Eu não agarro a série ao documento. Ou seja, eu dou a liberdade do utilizador escolher todas as séries que nós queremos que ele escolha e todos os documentos que nós queremos que ele escolha. Ou seja, não faço uma ligação de série ao documento. A GT já comunica até, não, a Guia Transporte ainda não comunica, mas aí a limitação mesmo da API que ainda não permitem fazer essa comunicação, ou seja, nós conseguimos criar as guias de transporte, elas são enviadas para o SAS, a diferença, a anomalia ainda que existe é que nós não conseguimos ainda comunicar essa guia às finanças porque a SAS ainda não deu esse método da API, só tínhamos que, depois da guia de transporte estar dentro do SAS, essa parte nós tratamos toda, mandamos para aqui o documento, só tínhamos que ir depois ao documento, abrir e depois carregar cá em baixo naquele botãozinho que aparece, que agora não tenho aqui nenhuma. Não. Aquele botãozinho que aparece para fazer a comunicação, só temos que carregar aqui e ele faz a comunicação direta para a AT. Daí nós termos aqui esta opção nas vendas aqui dos minutos. Para nós, quando nós estivermos a fazer aqui a transporte no WMS, nós acrescentarmos mais X minutos ao local de carga para quando nós vamos comunicar, termos tempo quando vamos comunicar aqui, a hora não ter passado do tempo. Info das linhas, também pode dar exemplo como mostrar o estoque do armazém 1. O estoque do armazém 1 seria algo como... Ou seja, a query que eu mostrei há bocadinho foi esta aqui. Isto é o que nós metemos lá. Isto é trocado pelo artigo que nós picamos. Ou seja, eu quando pico este artigo, o arroz, acho que era o 2, o arroz 002, ele está a mostrar esta informação. Ou seja, para mostrarmos o estoque do armazém 1, só tínhamos que alterar isto para que é estoque, aqui é available quantity, aquele é o artigo. Ou seja, tínhamos que pôr lá isto assim. E ele mostrava, sempre picávamos, ele ia mostrar essa informação. Ou seja, a imaginação é vossa, ou seja, vocês conseguem fazer tudo, porque conseguem mostrar qualquer informação que vocês queiram. Fazes várias guias de transporte ao longo do dia, dá para programar a hora de carga? Acho que... não, por acaso não. Conseguimos é pôr mais minutos em cima da hora que nós fizemos. Mais X minutos. Agora fixar a hora não. Porque imagina que se fizesse já às 5 íamos pôr às 4 já ia dar problemas. Por isso é que nós metemos mais X minutos em cima da hora que foi feito o documento. Mas pode ser sempre uma futura implementação, mas uma futura melhoria, isso não tem problema. Não sei se tem mais alguma dúvida. Imagina a transportadora passa às 4h30 ao longo separando. Sim, mas aí o que é que podes tentar fazer? Ou seja, quando é que o cliente começa a trabalhar? Começa a trabalhar às 9, ou seja, o pior cenário é ele conseguir fazer uma guia de transporte às 9. Então vamos calcular os minutos das 9 até às 4h30. Aí garantimos que nenhum documento vai ser gravado antes das 4h30. Mesmo que um documento seja feito às 3 horas, não tem problema. Ele vai pôr a data do dia a seguir, mas a guia de transporte vai ser comunicada sem qualquer problema. Mais dúvidas? Desculpem a questão, posso não ter apanhado tudo, isto só funciona online. Sim, isto é preciso estar online para nós conseguirmos criar os documentos, ou seja, se não há ligação online, nós não vamos conseguir gravar documentos. Nós usamos a API do SAS e temos que ter acesso a ela para conseguir gravar e certificar os documentos. Temos um módulo offline em que conseguimos mandar tudo para uma espécie de carrinho
e depois quando tivermos net conseguimos pegar nesse carrinho que nós andámos a fazer e depois conseguimos mandar isso para um documento de compra ou de venda, mas é um trabalho sempre manual, ou seja, andámos a picar offline e quando chegamos ao escritório, quando temos internet, vamos dizer, olha, então vou pegar neste carrinho que mandei a fazer, que tem uma série de artigos, vou pegar naquilo e vou agora mandar para um documento de venda e nesse documento de venda depois temos que escolher qual é que é o documento, qual é que é o cliente, mas todo o corpo, todos os detalhes, todo o artigo já está lá introduzido. Autovenda na rua só com VPN. Só com VPN não, basta no servidor onde tens o back-office instalado, teres um DIN DNS, um IP fixo. Nós do nosso lado só precisamos de abrir a porta a 9000, ou 9000 ou outra que vocês queiram configurar. E é só essa porta que vamos comunicar do exterior, ou seja, não precisamos de portas do SQL abertas, não precisamos de nada. Ou seja, precisamos só da 9000 e as ligações são encriptadas até ao servidor, ou seja, desde que a gente tenha essa porta aberta, nós em qualquer lado não precisamos de VPN no telemóvel, basta termos o DIN DNS ou um IP fixo e estamos a trabalhar. Mas se quiserem VPN também não, isso não tem qualquer problema. Vocês ao ligarem a VPN estão dentro da rede e aí em vez de colocarem o IP externo estão a colocar o IP do servidor interno da rede. Por isso, tanto uma situação de VPN como de abrir a porta para fora, são válidas as duas. Se têm mais alguma dúvida, se não tiverem, agradeço a vossa presença. Vamos ter agora na terça-feira, salvo erro, a outra apresentação. Dia 16, no módulo dia 20, de picking de encomendas e recepção e as recepções de fornecedores. Depois vai ser 30 minutos também, só falar dos pickings. Eu deixo depois o link de inscrição se quiserem depois estar presentes. E obrigado e bom trabalho.